exercício, resolvendo um exercício um pouco mais pesado aí de física, o exercício do livro Tipler, é o 44, referente a essa imagem aqui, tá? Ele fala assim, na figura 5.62, M1 igual a 4 kg, e o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado é de 40. Estático é parado, tá? Então ele fala assim, encontre a faixa de valores possíveis para M2 para o qual o sistema permanecerá em equilíbrio estático, permanecerá parado, tá? E B, encontre a força de atrito sobre o bloco de 4 kg se M2 é igual a 1 kg. Vamos lá. Bom, ele fala para mim que M1 igual a 4 kg. Ele fala que ele quer saber o valor de M2, mas ele também diz que o coeficiente de atrito estático, o μe, ele vale 0,4. Muito bem. E ele quer saber para quais valores que isso permanece em equilíbrio estático. Equilíbrio estático é parado. Parado. Uma palavra meio vulgar, né? Seria repouso. Velocidade igual a zero. Então, eu tenho aqui agora a seguinte questão. Para qual valor que ele continua parado, em repouso? Bom, primeiro de tudo eu preciso saber qual é o valor da força que vem aqui para baixo. Aqui eu tenho M2 vezes a gravidade G, que é igual ao peso 2. Vou colocar aqui. Qual que é o valor que puxa esse para cima? É o peso 2. Tá? E o valor que puxa ele de volta no outro sentido é o valor do atrito. Força de atrito. Bom, agora aqui o importante é a gente saber o que é a força de atrito. Bom, a gente tem aqui o bloquinho 2, o bloquinho 1, e eu tenho aqui duas componentes. Para baixo eu tenho P vezes seno de θ. Para cima eu tenho P vezes cosseno de θ. Por que eu tenho que saber isso? Porque o P cosseno de θ é igual a normal. Normal. A normal é a força que vai fazer com que eu calcule a força de atrito. Bom, então eu tenho duas forças descendo para cá. O P seno de θ, que é o P descendo, né? E aqui o P cosseno de θ, que é o P cosseno de 30 graus. Bom, eu tenho que aqui vai o peso massa vezes a gravidade vezes o seno de θ, mg seno de θ, eu tenho uma massa de 4, gravidade eu vou usar 10, seno de θ é o seno de 30, seno de 30
Só um minuto. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a meio. Isso aqui é igual a 5 vezes 4, que é igual a 20 newtons. Essa é a força que vem para baixo. P cosseno de θ, vamos lá, é m vezes g vezes cosseno de θ, cosseno de 30 graus. mg, m4, g é 10. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui dá 40 vezes 1,7 dividido por 2. Isso aqui dá 20 vezes 1,7, aproximadamente. 20 vezes 1,7 dá aproximadamente 34 newtons. Bom, então agora eu tenho uma seguinte questão. Eu tenho a minha normal e agora eu vou calcular a força de atrito. Tá? Bom, a força de atrito, vendo só para o bloco 2, força de atrito é calculada pela fórmula μ n. μ vezes n. Então a força de atrito é μ, que é 0,4, vezes n, que é normal, que eu calculei aqui, 34n. Não sei fazer essa conta de cabeça. 34 vezes 0,4, 16 vai 1, 3 vezes 4, 12, 13. Uma casa. Isso aqui é igual a 13,6 newtons. Bom, então eu tenho o seguinte desenho aqui, ó. Eu tenho o seguinte esquema. Eu tenho meu plano inclinado, eu tenho o meu bloco e eu tenho uma força que vem para cá. Essa força que vem para cá é o próprio peso M2. M2 já foi calculado, ou não? Tá, M2 é a massa 2 vezes a gravidade, que é o peso 2. Aqui eu tenho para cá uma força que é a força de atrito. Essa força de atrito, ela vale 13,6. 13,6. E para cá tem o meu P seno de θ, que é o P descendo, né? P seno de θ. Então eu tenho 13,6 newton e para baixo eu tenho o meu P seno de θ, que deu aqui 20 newtons. Então eu tenho a força de atrito e tenho também o P descendo. Quer dizer que essa força de atrito ela chega até 13,6 newton, podendo variar entre 0 e 13,6. Mas esse valor aqui, ele é um valor que é de 20 e não muda. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, para isso aqui ser igual a 0, eu preciso fazer a seguinte analogia. Bom, primeira coisa, para que ele fique em equilíbrio estático, de começo, no menor valor possível,
que ele vai ter é a seguinte situação. Isso aqui sendo 20 newtons, a par com esses 20 newtons, isso aqui vai ser a força de atrito, vai ser zero. Ela é estática, ela está parada, não é dinâmica, é estática. Se eu vou puxando, ele pode chegar até o valor de 13, mas, bom, o primeiro valor aqui é de 20 newtons. Então, aqui no caso, 20 newtons, se eu colocar lá igual a m vezes g, eu tenho que 20 newtons é igual a massa vezes a gravidade, que é 10. Eu tenho que massa é igual a 2 kg. Certo? Então, de 2 kg, e agora eu tenho outra questão. 2 kg e, bom, mas e quando ele tiver, qual é o valor máximo que eu posso assumir para que ele ainda continue em equilíbrio estático? Bom, 36,6 é o meu maior valor aqui, tá? Porque o valor máximo vai ser dado quando eu quiser meus 20 newtons e o valor máximo aqui, que é 13,6. Isso aqui é igual a 33,6 newtons. Então fica 33,6 é igual a massa vezes a gravidade. Vou puxar para cima aqui. Massa vezes a gravidade, que é 10. Massa é aproximadamente 3,36 kg. Opa, está em grama ou está em quilograma? Está em quilograma. Então, nesse caso aí, o valor da massa é entre 2 kg e 3,36 kg. Bom, agora no item B, ele pergunta: encontre a força de atrito sobre o bloco de 4 kg se M1 igual a 1 kg. Bom, interessante esse exercício aí. Exercício rico em conhecimento. Então eu tenho aqui meu plano inclinado. Eu tenho lá meu outro bloco. Ele fala que é uma massa de 1 kg. 1 kg e aqui 4 kg. Adotou 1 kg para esse daqui. Bom, se tem 1 kg, eu tenho um peso que é igual a mg, tá? Igual a 1 vezes 10, que é igual a 10 newtons. Bom, então eu tenho 10 newtons puxando aqui. Aqui, a mesma situação. Aqui eu tenho peso vezes o seno de θ. E aqui eu tenho peso vezes cosseno de θ.
peso vezes cosseno de θ. Bom, a gente sabe que a normal, como eu já havia falado, eu tenho que P seno de θ. Só para voltar aqui, deixa eu voltar. Normal é 34 newtons. 34 newtons. Aqui para baixo eu tenho uma força de 20 newtons. De 20 newtons. Bom, agora eu preciso ver o que vai acontecer. Se eu tenho meu plano inclinado, agora eu só vou colocar as forças que vão atuar no bloco de 4 kg. Veja bem, eu tenho uma força de 20 newtons para cá. Eu tenho uma força puxando de 10 newtons para cá. Ele quer saber o valor da força de atrito. Não é bom subestimar a força de atrito, porque a força de atrito ela tem um valor que chega a 13,6. Se chegar a 13,6, quer dizer que isso aqui está em repouso. Bom, eu tenho que é normal, vale 34 newtons. Ele disse que está em equilíbrio estático. Então, se está em equilíbrio estático, significa que a força para baixo menos a força para cima é igual a zero. Ou seja, a força para baixo é igual à força para cima. Sendo assim, eu tenho que a força para baixo que é igual a 20 newtons, vou substituir aqui, tá? 20 newtons é igual a 10 mais a força que vai atuar aqui, que é a força de atrito. Fat. 10 mais Fat. Força de atrito é igual a 10 newtons. Esse é o exercício. Então a força de atrito vale 10 newtons.